Meu nome é Samaane Neves Silva, tenho 26 anos, sou formada em Psicologia pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. O meu CRP é o 0455833. Eu trabalho em uma empresa que, na verdade, ela é uma rede de postos de combustíveis, uma das maiores redes, inclusive, de Belo Horizonte, dentro de BH. É uma empresa muito tradicional, rígida, focada em vendas, resultados, metas, né? É uma cultura de trabalho sob pressão. E nem todas as pessoas têm esse perfil, nem todas as pessoas conseguem se adaptar a essa cultura da empresa. O que, infelizmente, acaba provocando, né, como sendo uma consequência, um turnover muito alto, que bate os 15, 20% ao mês. O meu trabalho é muito focado no recrutamento e seleção. Divulgação de vagas, triagem de currículos, entrevistas, dinâmica, avaliação psicológica, encaminhamento para admissão, exame admissional. E tudo isso acontece de forma muito rápida, o que infelizmente acaba comprometendo um pouco até a qualidade do processo seletivo. O recrutamento e seleção hoje ocupa 90% das tarefas do RH, mas também, né, os outros 10% nós focamos em outras atividades, como por exemplo, processo seletivo interno, treinamento de integração, gestão de uniformes e também outras questões aí relacionadas à área de RH. Bom, o psicólogo, ele tem toda a importância dentro do setor ali de recursos humanos. Por quê? Somos profissionais que temos o olhar completamente diferenciado para os candidatos, para os funcionários, todas as pessoas ali envolvidas dentro da instituição. A gente consegue sentir, através de uma entrevista ou até de uma conversa informal, o clima da equipe de trabalho, como está as interações grupais da equipe, né? Conseguimos entender as necessidades que aquele setor está passando e qual é a maneira de intervir de forma que ninguém seja exposto e que todos saiam ganhando ao mesmo tempo. Então, o psicólogo, diferente de outras profissões, como por exemplo o tecnólogo em RH ou até o próprio administrador, não tem esse olhar diferenciado, uma escuta sensível a essas questões, né? Nós psicólogos, a gente consegue fazer toda a diferença aí dentro do setor de RH, dentro da instituição como um todo. Nós somos o diferencial da empresa, nós somos a parte que mais humanizada e também a parte responsável por humanizar, de certa forma, toda a empresa. Então, o psicólogo ali, ele faz toda a diferença. O fato de ser psicólogo é um enorme diferencial dentro do setor de recursos humanos. A psicologia, ela tem muito a contribuir. Por quê? Nós somos as pessoas, como eu falei, que temos um diferencial, que é a escuta qualificada, é um olhar diferenciado, né? É um olhar para o desenvolvimento da pessoa, não só como sujeito, mas também como trabalhador, né? A gente sabe que o trabalho, ele tem uma função muito grande, uma função muito bacana, que é de fazer com que a pessoa se sinta uma pessoa útil, produtiva, realizada, reconhecida, né? Então, a psicologia, nesse sentido, ela tem muito a contribuir. Por quê? Um funcionário realizado no seu ambiente de trabalho, não falo só com o seu salário, né, com aquilo que ele recebe todo dia ali no final, todo mês, né, todo início de mês. Mas alguém que tem um salário emocional, o funcionário que se sente bem em estar naquela empresa,
ele é alguém que pode se desenvolver, ele é alguém que pode crescer, ele é uma pessoa que vai vestir a camisa da empresa, é uma pessoa que vai se segurar na empresa, ele não vai trocar a empresa dele, que ele tanto gosta, que ele tanto se identifica, por uma qualquer outra empresa. Então, cria uma espécie de fidelização do funcionário, né? Então, a psicologia tem muito a contribuir nesse sentido de identificação, de realização pessoal, profissional, né? Então, a psicologia, ela tem muito a contribuir nesse sentido, que ela precisa se organizar para criar projetos para que isso seja algo possível dentro da organização. Bom, é um grande desafio fazer com que as empresas peguem essa responsabilidade. Como fazer isso? Ao meu ver, temos que mostrar para a empresa, para a diretoria da empresa, que ela está perdendo em números, né? A gente tem que dar um jeito de traduzir todas essas questões que são complexas, né? Que são questões humanas, são questões existenciais muitas vezes, ali das relações grupais do próprio indivíduo e traduzir isso em números, mostrar para a empresa que ela perde quando o funcionário está desmotivado, que ela perde quando o funcionário ele está passando por um processo de dificuldade, às vezes um problema na família, às vezes um processo de luto, às vezes uma ideação suicida, né? Acontece de tudo dentro da organização. Então, mostrar para a empresa que ela perde com isso e chamar ela para essa responsabilização, isso é um grande desafio. E traduzir todas essas questões em números é a forma com que a empresa ela vai compreender, ela vai entender que ela precisa fazer algo e ela vai se responsabilizar. Então, é assim que nós devemos fazer, e a psicologia pode contribuir de muitas maneiras. Pode contribuir fazendo grupos, né? Grupos de convivência, por que não? Grupos de convivência entre a equipe de trabalho, promovendo eventos também. A psicologia também pode contribuir no sentido de, às vezes, fazer algum acolhimento, né? Algum encaminhamento, ela se mostrar para os funcionários que ela está aberta, que não é um RH fechado, que não é uma empresa fechada, mas é uma empresa parceira que o funcionário pode contar com ela, uma relação de parceria, uma relação de uma via de mão dupla, né? Porque se a gente for parar para pensar, um funcionário, muitas vezes, ele passa mais tempo dentro da empresa do que dentro da sua própria casa. Então, as empresas, elas devem sim se preocupar com a saúde mental dos seus colaboradores, né? Ela deve ser responsável sim, por que não? Temos que chamar a empresa para assumir o seu papel nesse sentido. Bom, o equilíbrio, ele vem através da organização do tempo, do estabelecimento de metas, do estabelecimento de prioridades, né? Do que eu devo fazer agora que eu não posso deixar mais para depois e o que eu posso fazer daqui a pouco, né? Então a gente tem que ter esse senso de urgência, esse senso de estabelecimento de prioridades para poder organizar o tempo de uma forma mais efetiva, mais plausível, mais eficiente possível. É claro que a empresa também deve dispor de recursos, como uma equipe adequada que consiga atender às demandas do RH como um todo, né, nos seus diversos subsistemas, né, dispor também de recursos materiais, a empresa deve dispor, né? Então, ela precisa dar condições para o profissional trabalhar de maneira adequada, incluindo o profissional de RH, o psicólogo que está ali dentro da organização. Muitas vezes a empresa, ela cobra muito do setor de RH.
O setor de RH muitas vezes é um setor pressionado, é um setor, como eu falei, de muita cobrança, porque é um lugar de muita responsabilidade. Toda empresa passa pelo setor de RH, né? Então, o RH é um setor com muitas demandas, né? Então, a empresa muitas vezes ela não reconhece que ela precisa investir recursos dentro desse setor, que quanto melhor, mais equipado o setor de RH for em todos os sentidos, melhor vai ser para a empresa, né? Então é isso que a empresa deve pensar, é isso que o setor de RH deve deixar claro para a diretoria da empresa, né? Que ele precisa de recursos para poder fazer um trabalho bem feito e um trabalho efetivo dentro da organização. Sim, na verdade, tiveram duas situações relacionadas à saúde mental que me marcaram muito. Uma mais recente, um funcionário, que era um bom funcionário, ele era frentista, ele foi promovido a líder de pista, né, no posto onde ele trabalhava. E ele é uma pessoa, né, ele era, hoje ele também é, que entregava ótimos resultados para a empresa, uma pessoa extremamente produtiva, uma pessoa motivadora, uma pessoa que tinha boas relações ali no ambiente, no posto que ele trabalhava. Então, ele era uma pessoa muito bem vista pela empresa. Ele foi promovido, estava fazendo um excelente trabalho como líder, ali gerenciando a sua equipe, a equipe que ele era responsável. E aí ele foi promovido e pouco tempo depois, o pai dele faleceu. E ele era uma pessoa muito apegada ao pai. Então ele passou por um processo de luto muito intenso. Ele, né, automaticamente, né, assim, devido à situação que ele estava vivendo, isso comprometeu o trabalho dele. Então, ele deixou de entregar bons resultados, não porque ele não queria, mas porque ele não dava conta ali no momento, né? A empresa, ela deu os 2 dias ali de folga que a pessoa tem direito e pensou que era o suficiente. Então, pouco tempo depois, né, que o pai desse funcionário faleceu, o pai do líder de pista, o gerente, ele me ligou no RH, explicando que ele era um excelente líder, um excelente funcionário, mas que hoje ele já não está mais se adequando à empresa, que depois que o pai dele faleceu, ele deixou de ser um bom líder e eles estavam com a intenção de desligá-lo da empresa. Eu, como psicóloga, eu fiquei bem impactada, né? Eu fiquei bem chocada com essa visão do gerente. E imediatamente eu senti a necessidade de intervir. Então, eu fiz um processo, na mesma hora eu expliquei para o gerente que não achava que aquilo ali não era certo, aquilo ali não era adequado, a empresa não deveria tomar essa posição e a gente deveria ir por uma direção contrária a isso. Eu expliquei para ele como que era o processo de luto, as fases, expliquei aquilo que o funcionário estava vivendo, que ele precisava de um tempo maior para poder processar tudo aquilo, porque cada um tem um tempo para passar pelo luto, né? E perguntei ele se o funcionário ele estaria aberto para uma conversa. Ele disse que sim, então eu marquei um dia para o funcionário ir no RH, um dia que estaria, né, só eu e ele, que estaria mais confortável, né, que a gente pudesse conversar tranquilo. Eu agendei e ele foi. Então, eu fiz um processo de acolhimento, um acolhimento psicológico, fiz um processo de psicoeducação também com ele, expliquei para ele as fases do luto, expliquei para ele aquilo que ele estava vivendo, falei que era algo absolutamente normal, que qualquer um que passasse por uma perda muito grande passaria por esse processo de luto, né? Então, eu tirei a culpa daquilo que... tirei o peso dele,
né? Tirei o peso no sentido de que, calma, você é uma pessoa normal, isso acontece com todo mundo, isso aconteceria com qualquer pessoa. Então, eu senti até um alívio por parte dele durante o acolhimento, né? Coloquei à disposição, coloquei a empresa à disposição. Me coloquei à disposição caso ele precisasse de atendimento psicológico, no sentido de fazer contatos, né? De indicar pessoas ou clínicas ou lugares que ele poderia procurar. Enfim, também falei que caso ele precisasse de férias, estaria à disposição para poder solicitar, para poder intervir de alguma forma, né? Dei essa opção para ele de tirar férias, mas ali durante o decorrer da conversa, do acolhimento, ele chegou na conclusão de que o trabalho estava ajudando ele. Apesar dele não estar entregando os resultados que a empresa esperava e que ele percebia isso, o fato dele ter um lugar para ir, para trabalhar, o fato dele sair de casa e ocupar a sua mente já era algo muito positivo, já estava ajudando ele muito. Então ele chegou nesse consenso, né? Depois de um tempo eu procurei saber como que estava o funcionário e tudo mais. Tive um feedback positivo de que ele estava melhorando, né, nas palavras do gerente, que ele estava passando por aquela situação melhor, tinha voltado a interagir mais com a equipe, né, tinha voltado a se motivar, motivar a equipe também um pouco mais, a entregar os resultados para a empresa. Mas isso não foi de forma imediata, tudo isso levou um tempo que é normal, né? Cada um tem o seu tempo, a gente não consegue precisar, mas ele foi conseguindo se desenvolver. Então, essa foi uma experiência muito positiva e marcou muito. Por outro lado, eu tenho um outro extremo que foi uma experiência muito negativa. Quando eu era nova na empresa, tinha pouco mais de um mês, a minha supervisora na época tinha entrado de férias e eu tinha contratado um funcionário. O funcionário estava em período de experiência e ele teve uma tentativa de suicídio durante o período de experiência. O gerente soube da tentativa dele porque foi algo muito sério, ele teve que parar no hospital, ficar internado, fazer lavagem estomacal e tudo mais. Ficou preocupado com a repercussão que isso poderia ter e a imagem da empresa que poderia ficar comprometida e resolveu encerrar o contrato de experiência desse funcionário. E era um excelente funcionário, não tinha problema nenhum. Com faltas, atraso, era alguém que vendia, correspondia às expectativas da empresa, porém teve esse problema, né? Estava passando por um momento difícil de depressão e fez uma tentativa de suicídio. Tentei intervir na época, mas a diretoria muito fechada, não é um RH estratégico, a empresa onde eu trabalho, não temos um diálogo aberto com a diretoria da empresa, então a diretoria da empresa resolveu e inclusive falou, né, para encerrar o contrato de experiência antes do período terminar, encerrar imediatamente, né? Então, eu percebi que eu não tinha muitos recursos ali para poder intervir na época, eu era novata, não sabia como as coisas funcionavam, tentei, não deu certo, infelizmente foi algo que me marcou de forma muito negativa. E a gente tem que estar preparado para isso também, porque nem tudo vai sair conforme o ideal, conforme o que a gente achava que deveria ser. Então devemos estar preparados também para lidar com as frustrações do dia a dia e das demandas que surgem dentro do setor de RH. O meu conselho para quem pensa em entrar nessa área é o seguinte: nós devemos entrar na área de RH com a cabeça, com a mente aberta a ouvir opiniões, né? Aberto a mudar quando necessário, a usar a criatividade quando necessário, recursos próprios também muitas vezes, porque nós não sabemos como que é a empresa que vamos trabalhar.
É claro que quando a gente está no processo de recrutamento, está participando de algum processo seletivo, a gente pesquisa assim sobre a empresa. Mas nós só sabemos como verdadeiramente é a cultura da empresa quando nós estamos dentro dela. Então a gente tem que estar aberto ao que pode vir, o que pode aparecer. E ter a certeza, não nos deixar desmotivar, porque o recrutamento e seleção, a psicologia organizacional, ela tem muito trabalho administrativo. Mas não deixar nos desanimar com essas questões, porque o fato de ser psicólogo faz toda a diferença dentro do RH da empresa. Por quê? Nós somos responsáveis por toda a humanização da empresa. Tudo passa pelo setor de RH, né? Tanto as coisas boas como as coisas ruins, nós somos os primeiros a saber. E também somos os primeiros a ser solicitados quando a empresa tem algum problema. Seja um problema de saúde mental, seja um problema de equipe, seja um problema de motivação, seja um problema dos mais diversos que podem surgir, eles sempre vão procurar um psicólogo. Sempre vão procurar alguém que tenha capacidade, que tenha um olhar diferenciado, que tenha um ouvido sensível, para poder ouvir e para poder intervir, né, de forma com que todos saem ganhando, né? Então a gente não pode se desmotivar pelas questões administrativas, nos manter motivados, buscar uma pós-graduação e saber que o nosso trabalho ali, ele faz toda a diferença. O psicólogo, só pelo fato de ser psicólogo, ele faz toda a diferença ali dentro do setor.